E na quinta-feira temos Fluminense e Vasco da Gama. Vamos ouvir personagens do jogo de quinta-feira. Pelo lado do Vasco falou Fabrício e pelo lado do Fluminense falou Ayrton. A importância é colocar faixa. Todo jogador de futebol quer colocar faixa, quer erguer troféu. Isso é importante. A gente fala, campeonato regional não é importante. Não é importante para quem perde, para quem ganha, com certeza é importante. E a gente vai vir de 3 jogos pegados aí. A gente jogou agora contra o Botafogo, vai jogar agora contra o Fluminense. E se Deus quiser, dando tudo certo, passando, tem a final. Aí depois já tem o jogo do Cruzeiro. E isso aí é o campeonato, é o futebol brasileiro, é só jogo de alto nível, com qualidade. Então a gente tem que saber jogar todos esses jogos aí. E que a gente sabe jogar semifinal para poder passar para a final, para poder levantar o troféu. O Abel é experiente, foi meu treinador já. Eu sei que ele gosta de jogar com linha alta. É uma equipe bem montada, com os 3 zagueiros dele ali. E os laterais saindo bastante. A gente tem que saber qual que é os defeitos dele também. E como você falou, a gente já teve a oportunidade de jogar contra eles. A gente já sabe também a maneira de jogar. Com certeza vai ser um grande jogo e espero que a gente saia vitorioso. A gente sabe que todos os clássicos é muito difícil. E hoje em dia é muito disputado. A gente procura muito estar atento, né? Porque a gente sabe que a maioria dos clássicos é resolvido em detalhes. Então a gente procura estar acertando o tempo todo, não dá chance. A gente sabe que a gente defendendo bem, marcando bem o adversário, e quando tiver a oportunidade lá na frente de fazer, a gente pode sair feliz na partida, né? Então esse ano, acho que nos clássicos a gente está saindo muito bem, né? Mas a gente tem que começar a pensar jogo a jogo, que a gente ganha um e em seguida já tem outro, né? Então a gente tem que estar bem atento a isso. Primeiramente a gente entra em pensar em ganhar o jogo, né? É o que o Abel fala tanto, né? Se não dá para ganhar um jogo, a gente não pode perder. Então, claro que quando está no final do jogo, se a gente está jogando pelo empate, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, né? Agora, com os outros jogos, está empate, acho que a gente tem que jogar para frente. Portanto, o empate classifica o Fluminense. E Quesada, como uma vitória na decisão da Taça Rio, deu moral para esse time do Fluminense, né? A questão que fica é a seguinte: Sornosa e Marco Júnior, 2 dos principais jogadores dessa equipe do Abel Braga, são dúvida para o jogo da quinta-feira. Aí o Fluminense perde muito. A moral que ganhou acaba perdendo um pouquinho na ausência desses atletas, né? Imagina o Abel. O Abel só se estrepa no Fluminense. Olha o que ele perdeu do ano passado pra cá. Faz 5 Quase anos, o time inteiro. Aí agora ele começa a ajeitar, aí vem a informação de quem tá fora? Sornosa e Marco Júnior. O 10 e o Só. praticamente o 9 do time. O arco e a flecha. Vou colocar, inclusive, a gente tem a escalação provável do Fluminense para você falar, Quesada, Sim. a respeito da escalação e dessa formação aí que o Abel pode colocar, caso os 2 jogadores que a gente citou não joguem. Tá ali, ó. A gente tem Júlio César, Reginaldo, Gum e Ibanhes. Aí a linha com 5 jogadores, com Gilberto, Jadson, Richard, Sornosa e Ayrton Lucas, né? O Sornosa é dúvida. Na frente, o Marcos Júnior tá ali como uma opção, né? E o Pedro. Mas no treino desta terça-feira, o Pablo Diego tá como opção ali pro Marcos Júnior. No treino desta terça-feira não estiveram em campo os 2 jogadores citados anteriormente. Mantém, não é, Facincani, esse esquema com 3 zagueiros, e aí os 2 alas avançam bastante, mas na hora de marcar fazem a recomposição. O Sornosa mais livre para ir pro ataque, é um cara de chegada. Eu sinceramente não consigo, Facincani e Ribeirão, conceber um Fluminense nesse momento sem a presença do Sornosa. O Sornosa joga muita bola. O cara é muito importante para esse Fluminense. E o Marco Júnior também. Se eu tivesse que optar, você só pode escolher um para escalar. Eu escolheria o Sornosa. Claro. Sem dúvida alguma, o Sornosa. Agora, que oportunidade no ano passado, né? Devido a problemas extracampo, perdeu o Orejuela, que era o parceiro dele, né? No Poderia ter Independiente del ficado Valle. aí. Poderia ter ficado, poderia ter tido um melhor comportamento. Hoje seria titular absoluto. O Fluminense teria um volante rápido na marcação, podia até soltar um pouco o Richard, né? Dar ao Sornosa uma função muito menos tática e mais até técnica, né? De apenas se preocupar mais com a organização da equipe. Então o Fluminense teria outros recursos. Claro que
com o leite derramado não se lamenta, né? Apenas precisa limpar a mesa e seguir em frente, que é o que o Abel tem feito. E pelo menos daquilo que eu li nessas últimas horas e de tudo que a gente tem apresentado, Ribeirão, é mais uma precaução não tê-los no último treino, mais para uma recuperação física, para que esteja na plenitude, do que dúvidas e possíveis desfalques para amanhã. Quesada, Fluminense venceu a Taça Rio, teve essa importante vitória no fim de semana para cima do Botafogo. O Vasco vem também numa reestruturação para essa temporada. Dá para colocar alguém como favorito nesse duelo? Será que essa vitória deu um gás a mais para o Fluminense numa semana importante? Os dois times oscilaram durante esse período de preparação para a temporada, porque eu vejo esse período como período de preparação. É fato que o Vasco já estreou na nossa gloriosa Libertadores da América, vai ter jogo importante agora contra o Cruzeiro. Mas falo favorito até pela vantagem do empate, né? Sim, mas nesse momento o futebol do Fluminense é um futebol mais confiável. É mais confiável. Agora, elenco por elenco, e se você colocar o Botafogo nessa minha análise, só pra gente entender, a gente deixa o Flamengo de fora, são elencos muito parelhos, muito parecidos. São elencos... Enquanto o Flamengo tem muito dinheiro para investir num elenco mais caro e tecnicamente melhor, mais capacitado, não há dúvida, o Carpegiani olha para o banco aí, tem mais peças para tentar fazer algo diferente. O Everton Ribeiro, gente, que vai ficar no banco do jogo do Flamengo, ele poderia ser titular ou não, em qualquer outro, né? Ele seria titular no Vasco, no Botafogo e no Fluminense. O Flamengo é um time que a gente pode discutir as opções se bem do que Carpegiani. O Tirissa que tá agora não sei também é verdade. Pelo nome seria, pela Tirissa atual, banco dos três. Aí também, se não tivesse a tal da Tirissa que você está falando, ele seria titular da equipe do Flamengo. Não tem a dúvida. Mas isso dá a dimensão de que esses times não têm elencos grandiosos, né? Os treinadores estão... O Abel está fazendo isso já há um bom tempo. O Valentim chegou há poucos dias aí no Botafogo, já começa a dar uma cara para o Botafogo. E a mesma coisa o Zé Ricardo no Vasco da Gama. Mas especificamente essa pergunta, para eu encerrar aqui, para mim o Fluminense chega com o melhor futebol. Dá para acreditar realmente que esse favoritismo o Fluminense coloque em campo e converta esse favoritismo na classificação para a final do Campeonato Carioca. A gente tem a escalação do Vasco, para a gente colocar também aqui, para quem está em casa acompanhar. A provável escalação do Vasco da Gama também para esse jogo de quinta-feira. Claro que é só uma provável escalação. Ainda as equipes vão treinar amanhã. Amanhã temos o primeiro jogo entre o Flamengo e a equipe do Botafogo. Na quinta, Fluminense e Vasco se enfrentam. E aí a gente vai ter a confirmação das equipes. Tá aí o provável time do Vasco, do Zé Ricardo, com Martin Silva, Paulão, Eraso e o Erley. Pikachu, Wellington, temos ali o Thiago Galhardo ou o Giovanni Augusto, De Sábato e o Fabrício, Andrés Rios e Riascos. O problema do Vasco é o ataque. Riascos e Andrés Rios é de chorar, né? Com todo respeito, são jogadores que tecnicamente são muito abaixo da expectativa que merece o torcedor do Vasco, né? Agora, é interessante o Pikachu e o Fabrício nessa posição de alas, porque são jogadores que defensivamente têm sérias dificuldades, mas vão muito bem ao ataque. Então o Vasco ganha praticamente 2 alas, 2 falsos pontas por ali e podem municiar esse ataque que por hora ou fica muito isolado e quando recebe a bola às vezes não tem muita capacidade de finalização. Em relação, claro, a um time ser mais técnico, né? O Giovanni Augusto em relação ao Thiago Galhardo, o Giovanni Augusto tem mais qualidade. Não que ele seja o jogador dos sonhos, o supra-sumo, porque senão teria ficado no Corinthians. Mas tecnicamente, para um toque de bola, para uma armação de jogadas, se ele pensar coletivamente, não individualmente, como tinha feito no Corinthians e foi o que minou o trabalho dele por lá, o Vasco ganha um jogador super importante para ajudar nesse setor ofensivo. E o detalhe das duas equipes jogando com essa formação, né, Quesada? Com 3 zagueiros, um 3-5-2. Eu tenho uma opinião muito simples sobre esquema de jogo. Esquema tático, né, de jogo, né? 3-5-2, 4-4-2, 4-2-4, 4-1-4-1, 4-1-2-3-1. Eu coloquei a mais aí. Que é uma linha de 3 atrás que vira 5 quando está defendendo, né? Os laterais voltam, vira 5. Esquema bom é aquele que dá resultado.
Por exemplo, isso é legal amanhã. Os dois times se espelham no esquema tático, né? É o 3-5-2, com algumas variações durante o jogo, porque não fica estático ali. Alguém vai se dar mal. Aí a gente vai dizer o que? Mas esse esquema é ruim. O esquema é ruim para quem perdeu, né? Que a princípio... Porque para quem ganhou, o esquema é bom. O esquema do Abel, por exemplo, assim, com 3 zagueiros, foi mais por uma necessidade, né? Um time que estava muito exposto. Mas ajeitou. Sim, aí acertou. Acertou o time. O esquema, muitas vezes, aqui no Brasil principalmente, porque lá fora como é que funciona? O técnico tem um esquema na cabeça, e aí como os clubes têm mais dinheiro do que os clubes brasileiros, o que os técnicos fazem? Vão lá e contratam um jogador que se encaixe, ou jogadores que se encaixem perfeitamente naquele esquema. Aqui no Brasil, não. Às vezes o treinador é obrigado a formatar um esquema diante das peças que ele tem à disposição. Aqui é tudo ao contrário. Faz muito bem seu Corinthians, né? Que já tem uma filosofia de jogo há alguns anos. O Corinthians é uma exceção. E tem contratado nos últimos anos jogadores que às vezes nem são jogadores renomados, mas que encaixam-se no esquema que o técnico tem. Mano, Tite, Carille. Se bem que o 4-1-4-1 deu uma mudada aí para um 4-2-3-1 com algumas variações. Foi uma necessidade até em virtude da pouca... força que o Jadson tem hoje jogando pela contra beirada, o Palmeiras, né? um 4-2-4 com 4-4-2, então deu umas variadas, porque você perde algumas peças, então às vezes você é obrigado a recompor de outra maneira. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho mais do Corinthians, que a gente citou agora, assim como o São Paulo. As duas equipes se enfrentam amanhã no estádio do Corinthians, na Arena Corinthians. É um jogo que vale decisão, vale a vaga na decisão do Campeonato Paulista. Lembrando que o jogo entre Palmeiras e Santos está no segundo tempo, começou há pouco a segunda etapa. O Santos